Glória a Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos. Marcos, capítulo 5, versículo 21 ao versículo 34. A filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou a um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta, e diz: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isso fizera. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e sê curada deste teu mal. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Meus amados, o nosso Deus é maravilhoso. Onde nós não podemos chegar, onde nós não podemos fazer mais nada, Deus faz por nós. Mas nós precisamos de uma atitude. Talvez diante de muitas situações difíceis, é mais fácil sentar e chorar, como muitos dizem. Mas o Senhor requer de nós uma posição. Se levantar. Ir para a batalha. Tomar a espada do Espírito, que está lá em Efésios capítulo 6. Ir para a batalha. Se prontificar. Dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu me prontifico para a batalha. E o resto é Deus quem vai fazer. O agir, a providência vai vir de Deus. Olhe bem que Jesus estava juntamente com aquela multidão indo ao encontro da filha de Jairo, que havia morrido. Diz a palavra do Senhor que no versículo 21, passou Jesus outra vez no barco para o outro lado, e uma grande multidão estava junto ao mar. E chegou um dos principais da sinagoga por nome de Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. E aquele homem Jairo diz no versículo 23 que ele rogava muito, dizendo: Minha filha, Senhor, está moribunda, rogo-te que venhas, impõe as mãos para que sare e viva.
E Jesus ia com ele. No versículo 24 diz que Jesus ia acompanhando aquele homem, e uma grande multidão seguia e o apertava. Jesus estava indo para um propósito, atendendo o chamado daquele homem, um dos principais da sinagoga, né? Jairo, um dos principais da sinagoga, foi ao encontro de Jesus pedindo por um milagre. E Jesus foi prontamente atender o pedido de Jairo. Mas no meio desse caminho, desse processo, entra em cena uma mulher que há 12 anos sofria com fluxo de sangue. E ela já gastara toda a sua fortuna, todo quanto tinha com os médicos. Mas ninguém pôde lhe ajudar, nem o médico pôde lhe trazer a cura. Então ela ouviu falar de Jesus. E eu quero te apresentar esse Jesus que cura doenças não somente físicas, mas doenças espirituais. Eu quero te apresentar esse Jesus que faz o cego ver, não somente o cego físico, mas aquele que não enxerga mais espiritualmente. Eu quero apresentar esse Jesus para você. E aquela mulher, ela já tinha um propósito e um planejamento. Ela dizia no meio daquela multidão, tão somente, aleluia, muito impactante essa palavra, tão somente se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Olha só a fé daquela mulher. Ela não se preocupava em Jesus virar-se para ela, estender as mãos para ela e falar, filha, seja curada. Como era o caso de Jairo. Jairo falou, Senhor, eu quero que o Senhor imponha as mãos ali sobre a minha filha, diz no versículo 23, e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda, rogo-te que venhas. Ele impõe as mãos para que sare. Que o Senhor imponha as mãos sobre eles para que sare. Enquanto aquela mulher, ela pensava, se eu somente tocar na barra das vestes dele, eu alcançaria o milagre. E aquela mulher, sendo considerada uma mulher impura, pois os costumes daquele tempo, aquela mulher não poderia circular entre o povo naquela situação. Mas ela deixou de lado a vergonha, ela deixou de lado tudo que fazia ela ficar presa dentro de uma casa. Toda a frustração, decepção, ela deixou de lado e ela assumiu um compromisso. Ela tomou uma atitude, ela se posicionou. Eu creio que essa é a palavra correta para descrever esta mulher. Posicionamento. Aquela mulher se posicionou. E o Senhor diz para você, se posicione. A partir do momento que você se posicionar, as coisas vão começar a acontecer na tua vida. Aquela mulher ouviu falar de Jesus, ela creu em Jesus e foi atrás de Jesus. E tocou. Eu imagino aquela mulher passando no meio daquela multidão e de repente ela viu que ela poderia chegar. Eu imagino na minha concepção aquela mulher se jogando e pegando bem na ponta das vestes de Jesus. E naquele momento ela foi curada instantaneamente. E Jesus para, a multidão para, Jesus olha e fala, quem me curou? Quem me tocou? A multidão, Senhor, todo mundo está te tocando, te apertando, a multidão te aperta. Jesus falou, não, tem uma diferença daqueles que me seguem, daqueles que estão ali me apertando, e há uma diferença daqueles que me tocam. Aleluia. Essa mulher me tocou, e não foi o simples toque, ela me tocou com fé, e eu senti que de mim saiu virtude. Muitos vão em busca de Jesus. Muitos vão ao encontro de Jesus. Mas poucos são os que buscam verdadeiramente a Jesus. Porque muitos vão atrás de Jesus para ter uma vida financeira próspera, para ter muitas coisas materiais. Muitos vão atrás de Jesus
mas poucos vão buscar Jesus. E aquela mulher foi buscar Jesus, buscar a sua libertação, a sua cura. Ela foi com fé. Quantos vão para a igreja, mas vão sem fé? Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, faça como aquela mulher que recebeu a sua vitória porque ela se posicionou. E Jesus disse para aquela mulher: filha, no versículo 34, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Agora Jesus vai lá e cumpre a missão. Entra naquele lugar e ele profere uma palavra dizendo: Talita cumi, que traduzido é: menina, te digo, levanta-te. E diz a palavra que aquela menina já tinha 12 anos e ela se levantou e foi curada, ressuscitou. Esse é o nosso Deus. Mas primeiro ele teve que parar para atender aquela mulher. Deus está pronto. Seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. E as suas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar. Amém, meus amados? Creia no impossível de Deus. Mas não fique assentado e chorando. Não fique deitado e chorando. Se posicione. Creia que Deus vai te honrar. Amém? Eu peço encarecidamente que você curte, que você compartilhe, se inscreva nesse canal para mais conteúdos. Amém? Meus amados, forte abraço. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.